Não quero aquela gorda no meu iate. Foram essas as palavras que Roberto Tavares disse, gargalhando, para seus sócios quando eles chegaram na embarcação para uma comemoração da empresa. Ele ria, achando muito engraçado esconder a própria esposa dos amigos, porque tinha vergonha dela. O que ele não imaginava é que em menos de 75 minutos, ela chegaria, poderosa, para acabar com a festinha dele. Márcia Tavares apareceu, segurando um envelope preto nas mãos. Terno branco, impecável. Óculos Chanel. Ao redor dela, 8 pessoas congeladas em choque no deck do iate. O marido tentando explicar, a amante chorando, os sócios olhando sem acreditar. E aquela mulher que ele havia enganado a vida toda estava ali para fazer o que ele mais temia. Tirar absolutamente tudo o que ele tinha. Dinheiro, status, empresa, tudo. Se você gosta de histórias com reviravoltas surpreendentes, já segue o nosso canal. Isso me ajuda muito a trazer novos vídeos emocionantes todos os dias para você. Roberto tinha mentido dizendo que ia para São Paulo. Reunião de negócios com investidores coreanos, mas estava em Angra dos Reis, no iate da família, com a secretária magra de biquíni e mais 4 sócios com suas acompanhantes. Champanhe francês, música alta, clima de festa. Ele sempre tratou Márcia muito bem, porque ela era a herdeira da fortuna. Mas pelas costas, ele a xingava, a traía e sempre achou que ela nunca descobriria. Estava errado. 20 anos de casamento, 20 anos de farsa, acabaram em uma tarde, quando Márcia apareceu no iate no meio do passeio, com advogado, com ordem judicial, com provas de todas as traições, e expulsou todos do iate a pontapés. Esta é a história de Márcia. A mulher que foi tratada como caixa eletrônico humano por 20 anos, e de como uma mentira sobre um passeio de iate destruiu a vida do homem que achava que era esperto, mas não era. E para entender como Márcia chegou até ali, precisamos voltar a quando tudo começou. 20 anos antes, Márcia Oliveira tinha 25 anos e usava vestido branco de renda. Cabelos castanhos presos em coque elegante, buquê de rosas brancas nas mãos. Pesava 65 quilos. Sorria nervosa na entrada da igreja. Do outro lado do altar, Roberto Tavares, 28 anos, terno cinza chumbo, gravata azul marinho, esperava. Ele também sorria. Antônio Tavares, pai de Márcia, sentado na primeira fileira, não sorria. Olhava para o futuro genro com expressão que oscilava entre desconfiança e resignação. Depois da cerimônia, no salão de festas do Copacabana Palace, Antônio puxou a filha para canto discreto. Disse que Roberto parecia bom rapaz, trabalhador, inteligente, mas que Márcia precisava tomar cuidado. Que homens às vezes se aproximavam de mulheres por interesse, que ela era herdeira de império marítimo, que isso atraía pessoas erradas. Márcia riu. Disse que o pai estava sendo paranoico, que Roberto a amava de verdade, que ele nem sabia do tamanho real da fortuna da família. Antônio suspirou, beijou a testa da filha. Disse que esperava estar errado. 8 anos depois, Antônio Tavares morreu de infarto fulminante aos 62 anos. Estava no escritório da Tavares Navegação, empresa que fundou aos 30 anos, quando sentiu dor no peito e desabou sobre a mesa de mogno. Márcia herdou tudo, 85% da empresa, o iate de luxo batizado com o nome do pai, 3 imóveis em zonas nobres do Rio de Janeiro, apartamento em Ipanema, casa em Búzios, cobertura na Barra da Tijuca, investimentos, ações, patrimônio total, 80 milhões de reais. Roberto, que trabalhava como gerente comercial na empresa, recebeu promoção para CEO. Continuou com os 15% de participação societária que Antônio lhe havia dado 5 anos antes, quando Roberto provara ser funcionário competente. 15%, sócio minoritário. Márcia era a verdadeira dona, mas Roberto assumiu a cadeira de comando, passou a assinar contratos.
a negociar com clientes, a dar entrevistas para jornais especializados em transporte marítimo. E todos começaram a chamá-lo de empresário de sucesso. Ninguém mencionava que 85% da empresa pertenciam à esposa. Com o tempo, as pessoas esqueceram ou nunca souberam. Roberto não corrigia. E Márcia, ocupada com luto e ajustes, não prestava atenção. Confiava no marido. Nos primeiros anos de casamento, Roberto era atencioso. Lembrava de aniversários, levava flores sem motivo, beijava a testa dela antes de sair para trabalho. Mas aos poucos, pequenas coisas mudaram. Márcia engordou. De 65 quilos para 75. Depois para 85. Depois para 95. Ansiedade, solidão, comida como conforto. Roberto nunca falava nada sobre o peso dela. Pelo menos não na frente dela. Continuava gentil, carinhoso, atencioso, mas parou de convidá-la para eventos sociais. A primeira vez foi jantar beneficente do Rotary Club. Roberto disse que ela parecia cansada, que deveria descansar, que ele levaria cartão de desculpas dela. A segunda foi festa de fim de ano da empresa. Roberto disse que seria evento chato, só negócios, que ela se divertiria mais em casa. A terceira foi casamento da filha de sócio importante. Roberto disse que Márcia estava gripada, que o médico havia recomendado repouso. Márcia não estava gripada, mas Roberto já havia mandado cartão assinado por ela, desculpando-se pela ausência. E assim continuou, ano após ano. Roberto ia a todos os eventos sozinho, ou acompanhado de assessoras, sempre mulheres jovens, sempre magras, sempre apresentadas como parte da equipe de trabalho. Ninguém questionava. E Márcia ficava em casa, acreditando nas desculpas, acreditando que o marido a protegia, acreditando que ele realmente a amava. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Casa em Leblon, 7 horas da manhã. Márcia desceu para a cozinha usando roupão de seda bege, cabelos grisalhos presos em rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, 95 quilos distribuídos em 1,65 m de altura. Roberto já estava sentado à mesa, terno cinza chumbo, gravata azul escura, cabelos grisalhos penteados para trás. Lia jornal O Globo enquanto tomava café preto. Olhou para cima quando Márcia entrou. Sorriu. Disse bom dia, meu amor. Beijou a bochecha dela. Márcia serviu café com leite. Pegou pão na cesta. Sentou-se ao lado do marido. Roberto dobrou o jornal. Disse que precisava contar novidade, que havia recebido ligação de Seul na noite anterior. Investidores coreanos interessados em parceria para expandir frota da Tavares Navegação. Queriam reunião presencial em São Paulo, na sexta-feira. Márcia pegou faca para passar manteiga no pão. Perguntou se seria reunião longa. Roberto disse que provavelmente o dia todo, talvez até sábado de manhã. E Márcia perguntou se ele queria que ela fosse junto. Roberto hesitou, apenas meio segundo, mas hesitou. Depois disse que não precisava, que seria reunião extremamente técnica. Números, contratos, planilhas, muito entediante, que Márcia merecia descansar, que tinha trabalhado tanto ultimamente organizando reforma da casa de Búzios. Márcia não tinha trabalhado tanto. Arquitetos e decoradores faziam tudo, mas Roberto insistiu. Disse que voltaria sábado à noite, que já havia reservado hotel em São Paulo, que a secretária Juliana iria junto para tomar notas da reunião. Márcia conhecia Juliana, 28 anos, magra, cabelos loiros longos, sempre de salto alto, sempre sorrindo para Roberto. Trabalhava como secretária executiva dele há 2 anos. Márcia sentiu algo estranho no estômago, algo que não era fome, mas afastou o pensamento. Roberto era sempre tão atencioso, tão carinhoso. Não havia motivo para desconfiar. Roberto terminou o café.
Levantou-se, beijou a testa de Márcia, disse: "Te amo." Márcia disse: "Te amo também." Roberto saiu. Márcia ficou sozinha na cozinha, olhando para a xícara de café pela metade. O que ela não sabia é que 3 dias antes, na terça-feira à noite, Roberto estava em bar na Gávea com Paulo Mendes, um dos sócios da empresa. Mesa de canto, chopp gelado, petiscos de camarão. Paulo perguntou sobre o passeio de iate que Roberto estava organizando para sexta-feira. Perguntou se Márcia ia junto. Roberto deu risada curta, amarga. Disse que não levaria a baleia dele. Paulo arregalou os olhos. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém mais ouvia. Roberto continuou. Disse que os outros sócios iam com esposas apresentáveis, magras, elegantes, mulheres que sabiam conversar em eventos sociais, que não podia aparecer com Márcia. Que ela tinha engordado demais, que ficaria ridículo, que ia levar Juliana, a secretária, magra, bonita, que todos já conheciam como assessora dele. Paulo tomou gole longo de chope. Perguntou o que Roberto ia dizer para Márcia. Roberto deu de ombros. Disse que inventaria reunião de negócios em São Paulo. Que Márcia acreditava em tudo. Que ela era gorda e burra. Paulo riu, nervoso. Disse que Roberto era louco, mas não disse que estava errado. E Roberto levantou a caneca de chope, fez brinde, disse que na sexta-feira seria dia perfeito. Sol, mar, iate de luxo, champanhe francês. E Juliana na suíte master com ele. Beberam, riram, e Márcia, a quilômetros dali, dormia sozinha na cama de casal, sem saber de nada. Quinta-feira à noite, Márcia arrumava a mala de Roberto para a viagem. Camisas sociais passadas, cuecas, meias, necessaire com produtos de barba. Pegou o paletó cinza que Roberto usaria na suposta reunião. Foi pendurar no cabide. Algo caiu do bolso interno. Papel dobrado. Márcia pegou. Abriu. Recibo da joalheria Stern, Rua Visconde de Pirajá, Ipanema. Item: colar de diamantes brancos, 18 quilates. Valor: R$45 mil. Data: 3 semanas atrás. Márcia franziu a testa. Levou a mão ao pescoço. Não estava usando colar nenhum. Nunca tinha recebido colar de diamantes. Desceu as escadas. Roberto estava na sala, assistindo o jornal na televisão. Mostrou o recibo. Perguntou sobre o colar. Roberto olhou. Não demonstrou nervosismo, nem surpresa. Disse: "Ah, isso", com voz casual, que devia ser erro do cartão corporativo, que às vezes a contabilidade da empresa confundia gastos pessoais com gastos profissionais. Que ia verificar com a Juliana na sexta-feira. Ela cuidava dessas coisas. Pegou o recibo da mão de Márcia. Amassou. Jogou no lixo. Beijou a testa dela. Disse para não se preocupar com essas coisas. Márcia voltou para o quarto. Mas o nó no estômago continuava lá. Sexta-feira de manhã. Roberto com mala na porta. Terno cinza impecável. Maleta de couro. Relógio Rolex no pulso esquerdo. Abraçou Márcia. Disse que voltaria no sábado à noite, que ela deveria descansar, que parecia cansada ultimamente. Márcia disse que ele também deveria descansar, que reuniões longas eram exaustivas. Desejou boa reunião. Roberto abriu a porta, acenou, entrou no carro. Motorista particular levou embora. Márcia ficou na janela, vendo o Audi preto desaparecer na curva da rua. Algo estava errado, mas ela não sabia o quê. Não ainda. Sexta-feira, 11 horas da manhã. Márcia estava na varanda da casa, tomando chá verde, olhando para o mar ao longe entre os prédios de Leblon. O telefone tocou. Número desconhecido. Márcia atendeu. Voz grave de homem do outro lado, sotaque carioca, tom respeitoso. Disse Dona Márcia: "Aqui é Capitão Henrique Cardoso, do iate Antônio Tavares." Márcia sorriu. Henrique. Fazia meses que não falavam. Henrique Cardoso tinha 63 anos. Trabalhava para o pai dela havia 30 anos. Comandante-chefe do iate desde que a embarcação foi comprada.
presente quando Antônio Tavares morreu. Chorou no enterro como se tivesse perdido o irmão. Antes de morrer, Antônio fez Henrique prometer que sempre cuidaria de Márcia, que sempre a protegeria. Henrique prometeu. Márcia perguntou como ele estava. Disse que sentia falta das conversas. Henrique agradeceu, mas a voz estava tensa. Disse que precisava contar uma coisa, que era difícil, mas que tinha prometido ao senhor Antônio que sempre protegeria a filha dele. Márcia sentou-se ereta na cadeira. O chá esfriou na xícara. Perguntou o que havia acontecido. Henrique respirou fundo. Disse que o senhor Roberto havia pedido o iate para aquele dia, sexta-feira, passeio com sócios da empresa. Saindo de Angra dos Reis às 14 horas. Márcia franziu a testa. Disse que Roberto estava em São Paulo, reunião com investidores coreanos. Silêncio do outro lado. Henrique disse, dona Márcia, o senhor Roberto está aqui, em Angra. Chegou há 1 hora com uma moça. O ar saiu dos pulmões de Márcia. Perguntou que moça. Henrique disse que não conhecia o nome, mas que era jovem, loira, magra, que Roberto pediu para preparar a suíte master para os dois, que pediu champanhe francês, Moet Chandon, 6 garrafas, que convidou 4 casais de sócios e que pediu para Henrique não contar nada para a dona Márcia. Márcia ficou em silêncio, mãos tremendo, xícara de chá quase caindo. Henrique continuou. Disse que não era a primeira vez, que Roberto levava mulheres ao iate havia anos, sempre diferentes, sempre jovens, que há 2 anos era sempre a mesma moça, a loira, que Henrique nunca contou porque Roberto era o marido, porque não queria se meter em assuntos de casal, mas que naquela semana, ao limpar a suíte master depois de último uso do iate, encontrou brinco esquecido debaixo da cama, brinco de pérola, e lembrou que Márcia usava brincos de pérola. Achou que talvez fosse dela, mas depois percebeu que Márcia não ia ao iate havia mais de 1 ano, e entendeu. O brinco era de outra mulher. Henrique disse que dormiu mal a semana inteira, pensando, rezando, pedindo orientação, e lembrou da promessa que fez ao senhor Antônio, proteger Márcia. Então ligou. Márcia desligou o telefone. Ficou sentada, imóvel. O mar ao longe continuava azul, o céu continuava claro, as gaivotas continuavam voando, mas o mundo tinha mudado. 20 anos de casamento, 20 anos de eu te amo, 20 anos de beijos na testa, 20 anos de gentilezas. Tudo mentira. Márcia fechou os olhos, respirou fundo e pela primeira vez em 20 anos permitiu-se pensar, realmente pensar, sobre os eventos sociais que Roberto nunca a convidava, sobre as reuniões de negócios que duravam fins de semana inteiros, sobre os perfumes diferentes que às vezes sentira na roupa dele, sobre as ligações do banco, perguntando sobre compras que ela não reconhecia, sobre o recibo de joias que ela nunca recebeu, sobre Roberto sempre dizendo que era erro, que era engano, que era coincidência. Tudo fazia sentido agora. Márcia abriu os olhos, pegou o telefone, discou o número que não ligava havia anos. Depois de 3 toques, voz masculina atendeu. Escritório do Dr. Henrique Monteiro. Márcia disse que precisava falar com Henrique, urgente, que era Márcia Tavares, filha de Antônio Tavares, que precisava de advogado de divórcio. Agora. Dr. Henrique Monteiro tinha 58 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada, terno azul marinho sempre impecável. Advogado de família, especialista em divórcios de alta complexidade patrimonial. Amigo de Antônio Tavares desde a Faculdade de Direito na UERJ, décadas atrás. Quando Márcia ligou, Henrique estava em reunião. Mas ao ouvir o nome dela, pediu para a secretária interromper. Disse que Márcia podia ir ao escritório imediatamente, que ia cancelar todos os compromissos da tarde. 2 horas depois, Márcia estava sentada em poltrona de couro preto no escritório de Henrique, 13º andar de prédio comercial em Botafogo.
janelas com vista para a enseada e Cristo Redentor ao fundo. Henrique serviu água. Sentou-se atrás da mesa de mogno. Perguntou o que havia acontecido. Márcia contou tudo. A ligação do capitão Henrique, o passeio de iate, a mentira sobre São Paulo, a moça loira, os anos de ausências em eventos sociais, as desculpas, os perfumes, o recibo de joias. Henrique ouvia, tomando notas em caderno de couro. Quando Márcia terminou, ele tirou os óculos, esfregou os olhos, disse que lamentava profundamente, que Antônio ficaria devastado se estivesse vivo, mas que havia solução legal, que podiam entrar com pedido de divórcio, juntar provas, contratar investigador particular, que processo de divórcio com investigação geralmente levava 6 meses a 1 ano. Márcia interrompeu. Disse que não tinha 6 meses, que Roberto estava no iate dela naquele exato momento, com o amante, gastando dinheiro dela, que queria justiça naquele dia. Henrique hesitou, disse que direito não funcionava assim, que precisavam seguir procedimentos. Márcia se inclinou para a frente, olhos fixos nos de Henrique. Disse que o iate estava registrado em nome da empresa dela, Tavares Navegação. 85% dela, que ela tinha direito de acessar o próprio iate a qualquer momento, que queria ir até Angra, naquele dia, com advogado, com oficial de justiça se necessário, que queria confrontar Roberto na frente dos sócios, na frente da amante, no iate que era dela. Henrique ficou em silêncio, pensando. Depois pegou o telefone, ligou para o juiz de plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Amigo de anos, explicou a situação. Pediu ordem judicial de acesso imediato ao iate Antônio Tavares. Argumentou que havia risco de dano patrimonial, uso indevido de bem conjugal. 20 minutos depois, a ordem estava assinada. Henrique desligou. Olhou para Márcia. Disse que tinham autorização legal, mas que precisavam de provas sólidas para divórcio litigioso. Provas de adultério, provas de gastos indevidos. Márcia perguntou quanto tempo levaria para conseguir essas provas. Henrique pegou outro telefone, discou o número de detetive particular com quem trabalhava havia anos. Marcos Silva, ex-policial civil, especialista em investigação matrimonial. Marcos atendeu. Henrique explicou. Marcos disse que podia estar no escritório em 40 minutos. Chegou em 35. Marcos Silva tinha 42 anos. Alto, ombros largos, jeans escuro e jaqueta de couro marrom. Laptop debaixo do braço. Cumprimentou Márcia. Sentou-se, abriu o laptop. Disse que precisava de acesso aos extratos bancários da empresa, cartões corporativos, movimentações financeiras dos últimos 10 anos. Márcia pegou o telefone. Ligou para contador da Tavares Navegação. Arnaldo Pires, homem de confiança do pai dela, disse que precisava de todos os extratos, urgente, que ia mandar alguém buscar. Arnaldo perguntou se estava tudo bem. Márcia disse que em breve estaria. 1 hora depois, Marcos tinha pastas digitais abertas na tela do laptop. Milhares de transações, dezenas de cartões de crédito corporativos. Começou a filtrar hotéis, restaurantes, joalherias, lojas de roupas femininas, floriculturas. Compras que não faziam sentido para a empresa de transporte marítimo. Marcos anotava, destacava, cruzava dados. Depois, abriu sistema de investigação particular, banco de dados com informações públicas, redes sociais, registros imobiliários. Digitou Roberto Tavares, várias páginas de resultados. Marcos clicou, navegou, salvou screenshots. 3 horas depois, tinha arquivo completo. Virou o laptop para Márcia e Henrique. Disse Dona Márcia, a senhora vai querer se sentar para isso. Márcia já estava sentada, mas se endireitou na cadeira. Marcos começou. Primeiro, Juliana Santos, secretária executiva, 28 anos, contratada há 2 anos, apartamento em Botafogo, Rua Voluntários da Pátria. Cobertura, 3 quartos,
2 vagas. Comprado há 1 ano e 8 meses. Valor, R$680 mil. Comprador, Roberto Tavares. Forma de pagamento, transferência bancária da conta corporativa da Tavares Navegação. Justificativa no sistema. Aquisição de imóvel para escritório comercial. Mas o apartamento estava registrado em nome de Juliana Santos, pessoa física. Não havia escritório comercial lá. Márcia sentiu tontura. Agarrou os braços da poltrona. Marcos continuou. Segundo, Camila Rocha, 31 anos, ex-gerente de marketing da empresa. Trabalhou de 2021 a 2023. Presente registrado em nome de Roberto, colar de diamantes. Joalheria Stern, R$45 mil. Comprado 3 semanas atrás. O mesmo recibo que Márcia encontrou no paletó de Roberto. Marcos mostrou foto de Camila nas redes sociais, usando o colar. Publicação de 2 semanas atrás. Legenda, presente especial de pessoa especial. Roberto havia curtido a foto. Terceiro, Larissa Mendes, 34 anos, assessora jurídica externa. Prestou serviços para a empresa entre 2019 e 2021. Viagens pagas pela empresa para ela e Roberto. Buenos Aires, 2019. Hotel Alvear Palace, suíte presidencial, Punta del Este, 2020. Conrad Resort, Bangalô à beira-mar, Campos do Jordão, 2021. Hotel Botânico, chalé romântico, justificativa, reuniões com clientes internacionais e fornecedores. Mas não havia clientes em nenhuma dessas cidades. Marcos checou. Quarto, Amanda Costa, 36 anos, consultora de RH. Trabalhou para a empresa em 2017 e 2018. Presentes, brincos de pérola, bolsa Louis Vuitton, relógio Cartier. Total, R$95 mil. Pagamentos via cartão corporativo. Quinto, Isabela Ferreira, 38 anos, analista financeira. Trabalhou em 2015 e 2016. Jantar românticos, restaurantes caros, Fasano, Ouro, Lazai. Média de 3 jantares por semana durante 1 ano. Conta sempre para 2 pessoas. Vinhos franceses, champanhes, sobremesas. Total, R$120 mil. Márcia ouvia, não chorava, não gritava, apenas ouvia. Marcos fechou uma aba, abriu planilha, disse que somou tudo, 10 anos, 5 mulheres, apartamentos, joias, viagens, restaurantes, presentes. Total, R$1.200.000. R$1.200.000 do dinheiro dela. Henrique anotava furiosamente, já montando estratégia jurídica. Marcos disse que tinha mais. Abriu pasta de áudios recuperados de backup da nuvem corporativa. Explicou que Roberto usava o WhatsApp Web no computador da empresa. Sistema fazia backup automático. Marcos tinha acesso legal via ordem judicial que Henrique conseguiu. Clicou em áudio. Data, 3 dias atrás. Terça-feira à noite. Voz de Roberto. Paulo, cara, vou levar a Juliana no iate amanhã. Minha baleia nem sabe. Disse que é reunião em SP. Ela acredita em tudo. Risada de Paulo Mendes ao fundo. Próximo áudio. Data, 1 mês atrás. Voz de Roberto para Carlos Andrade. A âncora gorda está me cobrando atenção. Vou ter que comprar flores. Pequeno preço por viver na mansão dela e gastar o dinheiro dela. Próximo áudio. Data, 6 meses atrás. Roberto para Marcelo Santos. Ela é feia, cara. Gorda, sem classe. Mas o dinheiro dela é lindo. Por isso eu aguento. E as outras me compensam. Márcia fechou os olhos. 20 anos. 20 anos acreditando. 20 anos sendo chamada de baleia, âncora, feia, sem classe. Pelas costas. Sempre pelas costas. Enquanto Roberto a beijava na testa e dizia, te amo. Abriu os olhos. Olhou para Henrique. Perguntou o que podia fazer. Henrique respondeu que com aquelas provas tinha caso sólido para divórcio litigioso com justa causa, que Roberto perderia tudo. Participação na empresa. Direito a qualquer bem conjugal,
que teria que devolver o apartamento de Juliana ou pagar o valor de volta, que Márcia ficaria com 85% da empresa, com o iate, com os imóveis, com tudo, que Roberto sairia sem nada. Márcia perguntou quanto tempo levaria. Henrique disse 6 meses, talvez 1 ano. Márcia balançou a cabeça, disse que não queria esperar, que queria confrontar Roberto naquele dia, no iate, na frente de todos. Henrique hesitou, disse que seria dramático, pouco ortodoxo, mas que tinham ordem judicial, que tecnicamente podiam. Márcia levantou-se, alisou a saia, olhou para o relógio. 13h40. O iate saía de Angra às 14 horas. Márcia disse que queria estar lá às 15 horas, no meio do passeio, quando todos estivessem relaxados, bebendo, rindo. Quando Roberto se sentisse seguro, Henrique pegou o telefone, ligou para Heliponto, reservou o helicóptero. Márcia foi ao banheiro do escritório, olhou-se no espelho, cabelos grisalhos, rosto sem maquiagem. Roupão de seda que usou de manhã, trocado por blusa e calça social simples às pressas, antes de sair de casa. 95 quilos. Baleia, âncora, gorda, feia. As palavras de Roberto ecoavam, mas Márcia não chorou. Pegou o telefone. Ligou para a personal stylist que o pai usava antigamente para eventos importantes. Fernanda Lopes, especialista em imagem executiva, disse que precisava de terno, sapatos, acessórios, em 2 horas. Que precisava parecer exatamente o que era, dona de império de 80 milhões de reais. Fernanda disse que estaria no escritório de Henrique em 1 hora com opções. Chegou em 50 minutos, abriu maletas, 3 ternos, Armani, Dolce & Gabbana, Chanel. Márcia escolheu o branco, Armani. Alfaiataria impecável, caimento perfeito, sapatos de salto médio, pretos, confortáveis mas elegantes, bolsa Hermès, óculos escuros Chanel. Trocou-se no banheiro, saiu. Henrique olhou, assentiu. Disse que parecia a filha de Antônio Tavares, herdeira, empresária, dona, não esposa enganada. Dona. Às 14h30 estavam no heliponto. Márcia, Henrique, Marcos, mais um oficial de justiça que Henrique convocou para dar caráter formal ao acesso ao iate. Helicóptero Robinson R-66, piloto experiente. Decolaram. Sobrevoo pela orla do Rio, Baía de Guanabara, Niterói, região oceânica. 40 minutos de voo até Angra dos Reis. Durante o voo, Henrique revisava documentos, ordem judicial, petição de divórcio já redigida, cópia dos extratos bancários, fotos das amantes, transcrições dos áudios, tudo organizado em pasta de couro preta. Marcos revisava equipamento, câmera pequena para documentar tudo, gravador de áudio. Testemunhas eram importantes para processo. Márcia olhava pela janela. Mar azul lá embaixo, ilhas, iates, veleiros. Em algum lugar ali, Roberto estava, com Juliana, com os sócios, bebendo champanhe. No iate dela, achando que estava seguro. Às 15h15, helicóptero sobrevoava iate Antônio Tavares. Embarcação de 25 metros. Casco branco. Deck superior com área de sol. Deck principal com mesa, sofás, bar. Bandeira brasileira tremulando na popa. Nome pintado em azul marinho. Antônio Tavares. O iate estava ancorado em enseada tranquila. Água verde azulada. Montanhas ao fundo. Pelo vidro do helicóptero, Márcia conseguia ver pessoas no deck. Roberto, bermuda bege, camisa polo azul marinho. Braço em volta de mulher loira de biquíni verde. Juliana, mais 4 casais sentados em volta da mesa, taças de champanhe, travessas de camarões, música tocando, todos rindo. Piloto disse que ia pousar no heliponto da marina mais próxima. Henrique pediu para ele esperar, que voltariam em 1 hora. Pousaram. Capitão Henrique Cardoso estava esperando no pier. Lancha rápida azimute pronta. Abraçou Márcia. Disse que sentia muito.
que deveria ter contado antes. Márcia disse que estava tudo bem, que ele fez o certo. Embarcaram na lancha. Capitão Henrique pilotou. Motor acelerou. Lancha cortou as ondas. 5 minutos até o iate. Márcia via a embarcação se aproximando, cada vez maior, cada vez mais próxima. Conseguia ouvir a música agora, eletrônica, batida alta. Conseguia ver Roberto mais nitidamente, rindo, taça na mão. Juliana sentada no colo dele, sócios conversando, esposas de biquíni tomando sol. Ninguém tinha notado a lancha ainda. Capitão Henrique diminuiu velocidade, encostou na plataforma de embarque do iate. Jogou corda. Amarrou, motor desligado. Silêncio repentino quebrou a bolha de som da festa. Alguém olhou, depois outro, depois todos. A música parou. Márcia levantou-se. Firme, segura, colocou os óculos escuros Chanel. Pegou a bolsa Hermès. Capitão Henrique ajudou ela a subir para a plataforma. Depois, Henrique, o advogado. Depois, Marcos. Depois, o oficial de justiça. Márcia caminhou até a escada lateral que levava ao deck principal. Começou a subir, degrau por degrau, salto batendo no metal. No deck, todos olhavam, congelados. Roberto largou a taça de champanhe. Quase caiu. Juliana levantou-se de um pulo, pegou saída de praia, cobriu o corpo. Os sócios entreolharam-se, confusos. Márcia chegou ao topo da escada, pisou no deck, tirou os óculos escuros devagar. Olhou ao redor, depois fixou os olhos em Roberto e sorriu. Boa tarde. A voz de Márcia cortou o silêncio como lâmina. Calma, firme, educada. Desculpem interromper a festa. Roberto deu passo à frente, mãos levantadas, tentando sorrir, tentando controlar a situação. Disse Márcia, querida, o que você está fazendo aqui? Voz falha. Aguda demais, continuou. Eu pensei que você estava em casa, descansando. Márcia inclinou a cabeça. Olhou para ele como quem olha para a criança mentindo sobre dedo na geleia. Disse que estava em casa, de manhã, quando Roberto saiu dizendo que ia para São Paulo, para a reunião com investidores coreanos, que durariam o dia inteiro, talvez até sábado de manhã. Lembra, Roberto? Você disse isso no café da manhã. Roberto empalideceu. Sócios começaram a se mexer nas cadeiras, desconfortáveis. Paulo Mendes tossiu. Olhou para a própria esposa Renata. Ela franziu a testa. Márcia caminhou devagar pelo deck, passando a mão no corrimão de aço inoxidável. Disse que foi engraçado, porque recebeu ligação hoje de manhã, do capitão Henrique. Todos olharam para Henrique Cardoso. Ele acenou brevemente, rosto sério. Márcia continuou. Disse que capitão Henrique ligou para contar que Roberto havia pedido o iate para passeio, com sócios, com acompanhantes. Olhou para Juliana. A secretária recuou, encostou na parede do deck superior. Márcia disse que ficou confusa, porque Roberto tinha dito que estava em São Paulo, mas aparentemente estava aqui, em Angra dos Reis, no iate. Pausa. Márcia olhou ao redor, para cada pessoa, Paulo Mendes, Carlos Andrade, Jorge Lima, Marcelo Santos, as esposas deles. Disse, senhores, senhoras, sejam bem-vindos, bem-vindos ao iate Antônio Tavares, batizado em homenagem ao meu pai, Antônio Tavares, fundador da Tavares Navegação, a empresa que eu herdei quando ele morreu há 8 anos, a empresa da qual eu sou dona de 85%. Silêncio absoluto. Apenas som de ondas batendo no casco. Gaivotas ao longe. Paulo Mendes levantou-se, confuso. Perguntou como assim, sua empresa? Márcia virou-se para ele, sorriu. Disse, Roberto nunca contou. Que ele é sócio minoritário, 15% apenas. Que tudo que os senhores veem aqui, este iate, a frota de navios comerciais, os contratos com portos, os escritórios em Santos e Rio, é meu. Herança do meu pai. Roberto é CEO, competente, eu admito, bom gestor, mas não é dono. Nunca foi,
Carlos Andrade olhou para Roberto, chocado. Roberto tentou falar. Disse Márcia, isso não é... Márcia levantou a mão, silenciando-o. Disse não, Roberto. Agora você vai me ouvir. Henrique, o advogado, abriu a pasta de couro preta, retirou o envelope grande, entregou para Márcia. Ela abriu, retirou fotos, 5 fotos, impressas em papel fotográfico de alta qualidade. Roberto com 5 mulheres diferentes, em datas diferentes, lugares diferentes. Márcia jogou as fotos na mesa de centro, entre taças de champanhe e travessas de camarão. Disse Isabela Ferreira, 2015. Amanda Costa, 2017. Larissa Mendes, 2019. Camila Rocha, 2021. E Juliana Santos, olhou para a secretária. 2023 até hoje. Juliana soltou um som, meio gemido, meio soluço. Esposas dos sócios olhavam para seus maridos, checando reações, procurando sinais de cumplicidade. Márcia continuou. Durante 20 anos, Roberto me tratou muito bem. Presentes, flores, beijos na testa, gentilezas. E sabem por quê? Porque ele precisava do meu dinheiro. Retirou extratos bancários da pasta, jogou na mesa. Disse apartamento em Botafogo para Juliana Santos. 680 mil reais. Comprado com dinheiro da conta corporativa da Tavares Navegação. Justificativa no sistema, aquisição de imóvel para escritório comercial, mas o apartamento está em nome dela. Pessoa física, não é escritório, é o ninho de amor deles. Juliana cobriu o rosto com as mãos. Roberto disse Márcia, por favor. Márcia ignorou. Retirou mais papéis. Colar de diamantes para Camila Rocha. 45 mil reais. O mesmo recibo que encontrei ontem no seu paletó, Roberto. Você disse que era erro do cartão corporativo. Lembra? Mentira. Jogou foto de Camila nas redes sociais, usando o colar. Disse ela postou isso 2 semanas atrás. Presente especial de pessoa especial. Você até curtiu a foto, Roberto. Carlos virou-se para a própria esposa. Sussurrou algo. Ela balançou a cabeça, incrédula. Márcia continuou. Viagens para Buenos Aires, Punta del Este, Campos do Jordão. Roberto e Larissa Mendes. Hotéis 5 estrelas. Suítes românticas, champanhe, jantares, justificativa, reuniões com clientes internacionais. Mentira. Não havia clientes nessas cidades. Eu chequei. Presentes para Amanda Costa, brincos de pérola. Bolsa Louis Vuitton, relógio Cartier, 95 mil reais. Jantares com Isabela Ferreira, Fasano, ouro, Lazai. 3 vezes por semana durante 1 ano. Vinhos franceses, champanhes, 120 mil reais. Márcia parou, respirou. Disse tudo somado, senhores e senhoras. Roberto gastou 1.200.000 reais com amantes nos últimos 10 anos. 1.200.000 reais do meu dinheiro. Gastos com mulheres que não eram sua esposa. Enquanto me dizia que me amava. Enquanto me beijava na testa. Enquanto me dava presentes. Também pagos com o meu dinheiro. Roberto tentou falar. Disse, eu posso explicar. Márcia virou-se para ele. Olhos frios. Disse, não, Roberto, você não pode, porque tem mais. Acenou para Marcos. O detetive pegou o celular, conectou em caixa de som portátil que trouxe. Apertou play. Voz de Roberto saiu dos alto-falantes. Paulo, cara, vou levar a Juliana no iate amanhã. Minha baleia nem sabe. Disse que é reunião em SP. Ela acredita em tudo. Pausa. Outro áudio. A âncora gorda está me cobrando atenção. Vou ter que comprar flores. Pequeno preço por viver na mansão dela e gastar o dinheiro dela. Pausa. Outro áudio. Ela é feia, cara. Gorda, sem classe. Mas o dinheiro dela é lindo, por isso eu aguento. E as outras me compensam. Marcos desligou. Silêncio. Roberto estava branco. Tremendo. Paulo abaixou a cabeça. Envergonhado. Esposas dos sócios olhavam para Márcia com mistura de choque e solidariedade. Márcia disse baleia, âncora gorda, feia,
sem classe. Foi assim que você se referiu a mim, Roberto, para seus amigos, para seus sócios, pelas costas, sempre pelas costas, enquanto na minha frente me beijava e dizia, te amo. Roberto caiu de joelhos. Disse Márcia, por favor, Márcia retirou o último envelope da pasta. Disse, isto é petição de divórcio, litigioso, justa causa, artigo 1573 do Código Civil. Adultério, injúria grave. Você vai perder os 15% da empresa. Vai devolver o apartamento de Juliana ou pagar o valor. Vai perder acesso a todos os bens conjugais e vai sair sem nada. Olhou ao redor. Disse, senhores, senhoras, lamento profundamente o transtorno, mas o passeio acabou. Este iate é meu. Vocês não foram convidados por mim. Por favor, desembarquem. Paulo Mendes foi o primeiro a se levantar. Pegou a toalha, a bolsa da esposa Renata, a própria camisa. Olhou para Roberto, depois para Márcia. Disse, desculpe, Márcia, eu não sabia. Sobre a empresa. Sobre nada disso. Márcia acenou. Disse que acreditava nele. Paulo hesitou. Depois disse em voz baixa a Roberto, você mentiu para todos nós. Disse que a empresa era sua, que você construiu o império, que era self-made man. Tudo mentira. Caminhou em direção à escada. Renata o seguiu. Antes de descer, Paulo virou-se. Disse, não me ligue mais, Roberto. Nosso contrato de fornecimento está cancelado. Desceu para a lancha de apoio que capitão Henrique havia posicionado ao lado do iate. Carlos Andrade levantou-se em seguida, depois Jorge Lima, depois Marcelo Santos, cada um com suas esposas, cada um pegando suas coisas em silêncio. Carlos parou ao lado de Márcia. Disse, sinto muito pelo que você passou. Você não merecia isso. Márcia agradeceu. Carlos olhou para Roberto, balançou a cabeça. Disse, você é patético. Desceu. Jorge e Marcelo fizeram o mesmo. Palavras de solidariedade para Márcia, olhares de desprezo para Roberto. Em 5 minutos, todos os sócios e esposas haviam desembarcado. Lancha de apoio se afastou, levando-os de volta para o pier. Ficaram apenas Márcia, Roberto, Juliana, Henrique, o advogado, Marcos, o detetive, oficial de justiça e capitão Henrique. Juliana tentou se aproximar da escada. Márcia disse, você não, Juliana. A secretária congelou, virou-se, olhos vermelhos de choro. Disse em voz trêmula, dona Márcia, eu sinto muito. Eu não sabia que... Márcia a interrompeu. Disse que ele era casado? Mentira, você sabia. Juliana abaixou a cabeça. Márcia continuou. Diz que Roberto te contou o quê? Que o casamento estava acabado? Que éramos apenas amigos morando juntos? Que ele ia se divorciar em breve? Juliana assentiu, chorando. Disse que Roberto prometeu, que disse que ia deixar a esposa, que iam ficar juntos oficialmente, que ela tinha largado o emprego anterior para trabalhar com ele, para ficar perto, que ele prometeu cuidar dela. Márcia olhou para Roberto, depois de volta para Juliana. Disse, e o apartamento? Ele te deu apartamento de 680 mil reais, não deu? Juliana assentiu. Márcia disse, pois é, ele te deu. Com o meu dinheiro. O apartamento foi comprado com verba da empresa, minha empresa, e está registrado em nome dela. Henrique, confirma? O advogado consultou documentos. Disse que sim. Apartamento na Rua Voluntários da Pátria, número 342, cobertura. Está em nome de Juliana Santos, CPF. Márcia interrompeu. Disse obrigada. Olhou para Juliana, disse, você tem 15 dias para desocupar. O apartamento vai ser vendido, o dinheiro volta para a empresa, ou você paga 680 mil reais. Em dinheiro. Escolha. Juliana soluçou. Disse, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu deixei meu emprego, eu confiei nele. Márcia disse que lamentava, mas que aquele era problema entre Juliana e Roberto, não dela. Juliana olhou para Roberto. Desesperada, disse Roberto, faz alguma coisa, você prometeu. Roberto não respondeu, olhava para o chão. Juliana percebeu. Perguntou você?
Você vai mesmo me deixar perder o apartamento? Silêncio. Juliana gritou. Roberto! Ele finalmente olhou para cima. Voz fraca, disse que não podia fazer nada, que não tinha dinheiro, que tudo era de Márcia. Juliana recuou, como se tivesse levado soco. Disse, mas você é empresário, você tem dinheiro, você... Roberto balançou a cabeça. Disse que não, que nunca teve, que era tudo dela, sempre foi. Juliana olhou entre Roberto e Márcia, processando. Depois gritou, você mentiu. Você disse que era rico, que a empresa era sua. Roberto não respondeu. Juliana pegou a bolsa, desceu as escadas correndo, chorando. Gritou da plataforma de embarque que ele era mentiroso, que ela odiava ele, que ele ia se arrepender. Capitão Henrique ligou o motor da lancha de apoio, levou Juliana embora. Voltou 10 minutos depois, subiu para o iate, ficou ao lado de Márcia, em silêncio. Roberto estava sentado no chão agora, encostado na parede do deck, cabeça entre as mãos. Márcia olhou para ele. 20 anos de casamento, 20 anos de mentiras, disse Roberto, levante-se. Ele não se moveu. Márcia disse de novo, firme, levante-se. Roberto levantou lentamente. Cambaleante, olhou para ela. Olhos vermelhos, disse Márcia, por favor, 20 anos, podemos conversar, terapia de casal. Eu mudo. Eu juro que mudo. Márcia deu risada, sem humor. Disse 20 anos que você desperdiçou, 20 anos que me tratou como caixa eletrônico, 20 anos com 5 amantes diferentes. 5, Roberto, 5 mulheres, além de mim. Enquanto me chamava de baleia pelas costas, de âncora gorda, de feia, de sem classe, Roberto disse, eu estava errado, eu sei que estava, mas podemos recomeçar. Márcia balançou a cabeça. Disse, suas promessas não valem nada. Você só está desesperado porque vai perder o dinheiro. Roberto gritou, eu construí essa empresa. Seu pai me deu 15%. Eu merecia mais. Eu trabalhei. Eu fiz a empresa crescer. Márcia deu passo à frente. Olhos fixos nele, disse em voz baixa, perigosa, meu pai te deu 15% porque você era um bom funcionário. Nada mais. Você nunca foi dono, Roberto. Você é um empregado que casou com a chefe e achou que podia fazer o que quisesse. Retirou os papéis de divórcio do envelope. Estendeu para Roberto, disse, está aqui. Divórcio litigioso, justa causa. Você vai perder os 15% da empresa. Vai devolver 680 mil reais do apartamento de Juliana. Vai perder acesso a todos os imóveis conjugais. E vai sair deste casamento exatamente como entrou, sem nada. Roberto pegou os papéis com mãos tremendo. Leu. Ficou mais pálido a cada linha. Disse, você não pode fazer isso. Henrique, o advogado, se aproximou. Disse em tom profissional, frio, ela pode e vai. Artigo 1572 do Código Civil. Dissolução da sociedade conjugal. Artigo 1573. Justa causa. Inciso 1. Adultério. Temos 5 casos comprovados. Fotos, extratos, áudios. Inciso 6. Injúria grave. Os áudios onde o senhor se refere à sua esposa de forma degradante configuram injúria. O senhor tem direito a advogado, direito a contestar, mas com as provas que temos, nenhum juiz vai decidir a seu favor. Roberto olhou ao redor, desesperado, procurando saída. Não havia. Sentou-se novamente, chorando. Márcia olhou para ele pela última vez. Disse, Capitão Henrique, por favor, leve o senhor Roberto de volta ao pier. Capitão Henrique assentiu. Pegou o braço de Roberto, ajudou-o a levantar. Roberto olhou para Márcia. Última tentativa. Disse, eu te amei, de verdade. No começo. Márcia respondeu, talvez. No começo. Mas amor acaba quando você escolhe mentir todos os dias. Quando você escolhe outras mulheres. Quando você me chama de baleia. Você matou qualquer amor que existiu, Roberto. Agora vá. Roberto desceu para a lancha. Capitão Henrique levou-o embora. Márcia ficou no deck,
sozinha com Henrique, o advogado, Marcos e o oficial de justiça. O sol começava a se pôr, céu laranja e rosa. Henrique se aproximou, disse que estava orgulhoso dela, que Antônio estaria orgulhoso. Márcia assentiu, disse que precisava ficar sozinha um momento. Henrique, Marcos e o oficial desceram para o deck inferior. Márcia caminhou até a proa do iate, segurou o corrimão, olhou para o mar. 20 anos. Acabaram em uma tarde. Mas pela primeira vez em muito tempo, Márcia respirou fundo e sentiu algo que não sentia havia anos: liberdade. O processo de divórcio levou 6 meses. 6 meses de audiências, depoimentos, análise de provas, contestações. Roberto contratou advogado. Tentou argumentar que contribuiu para o crescimento da empresa, que merecia parte dos lucros, que Márcia estava sendo vingativa. O juiz analisou as provas, fotos, extratos, áudios, depoimentos. Decidiu em favor de Márcia, unanimemente. Divórcio com justa causa, adultério múltiplo, injúria grave, uso indevido de patrimônio conjugal. Sentença: Roberto Tavares perde todos os direitos sobre bens conjugais. Perde participação societária de 15% na Tavares Navegação. Ações revertidas para Márcia Tavares. Deve devolver R$680 mil referentes ao apartamento de Juliana Santos. Em parcelas ou via venda forçada de bens pessoais, perde acesso aos 3 imóveis, apartamento em Ipanema, casa em Búzios, cobertura na Barra, perde direito à pensão alimentícia ou qualquer compensação financeira. Márcia fica com 100% da empresa, 100% dos imóveis, o iate, os investimentos, tudo. Roberto tentou apelar. A apelação foi negada. 8 meses após o confronto no iate, o divórcio estava finalizado. Roberto Tavares, ex-CEO, ex-marido, ex-milionário. Mora hoje em apartamento alugado de 2 quartos em Meier, bairro distante da Zona Sul, onde viveu durante 20 anos. Trabalha como consultor freelancer para pequenas empresas de logística. Salário mensal, R$12 mil. Suficiente para pagar aluguel, contas, alimentação, nada mais. Os 15% da empresa que perdeu, Márcia vendeu para grupo de investidores. Lucro, R$42 milhões. Reinvestiu na expansão da frota. O apartamento de Juliana foi colocado à venda. Roberto não conseguiu pagar. Apartamento vendido por R$650 mil. Dinheiro voltou para a caixa da empresa. Juliana Santos mudou-se para apartamento alugado em Niterói. Arrumou emprego em outra empresa, salário menor, sem luxos. Bloqueou Roberto em todas as redes sociais. Uma semana após descobrir que ele estava falido de verdade, mandou mensagem dizendo: "Pensei que você fosse rico de verdade. Você mentiu para mim também. Não quero mais saber de você." Roberto tentou ligar. Ela nunca atendeu. Os sócios, Paulo Mendes, Carlos Andrade, Jorge Lima, Marcelo Santos, todos cancelaram contratos com Roberto. Márcia renegociou diretamente com eles. Condições melhores, transparência total. Hoje, Tavares Navegação tem contratos sólidos com os 4, e Márcia é respeitada nos círculos empresariais como gestora competente, herdeira que assumiu o controle e expandiu o império do pai. Roberto virou piada. O cara que achava que era dono do iate da esposa. O empresário que era só funcionário. O homem que perdeu tudo por não saber ficar calado. Márcia assumiu oficialmente a presidência da Tavares Navegação. Contratou novo CEO de confiança, profissional com 20 anos de experiência em logística marítima. Ela mesma ficou como chairwoman. Decisões estratégicas, expansão, novos contratos. Nos primeiros 6 meses, expandiu a frota. Comprou 15 navios novos, modernos, mais eficientes. Faturamento da empresa dobrou em 1 ano, de 120 milhões para 240 milhões anuais.
A imprensa especializada publicou matérias. Herdeira da Tavares Navegação lidera a expansão recorde. Márcia deu entrevistas. Falou sobre gestão, sobre assumir controle do próprio destino, sobre não deixar ninguém definir seu valor. Nunca mencionou Roberto publicamente. Não precisava. 3 meses após o divórcio, Márcia decidiu viajar. Algo que sempre quis fazer, mas nunca fez porque Roberto sempre tinha desculpa. Estou muito ocupado com trabalho. Não é boa época para a empresa. Você não vai se sentir confortável em viagens longas. Mentiras. Márcia comprou passagem, primeira classe, sozinha, Paris, 5 dias, museus, restaurantes, passeios. Depois, Tóquio. Uma semana, templos, jardins, cultura. Depois, Nova York, Broadway, Central Park. Compras. Depois, Maldivas. Resort 5 estrelas, bangalô sobre água, paz. Em cada lugar, descobriu parte de si mesma que havia esquecido. A mulher que gostava de arte, de música, de experimentar comidas novas. A mulher curiosa, inteligente, viva. Não a baleia, não a âncora gorda, apenas Márcia. Em Santorini, Grécia, 8 meses após o divórcio, Márcia estava sentada em café pequeno, com vista para mar Egeu. Lia livro. Tomava café gelado. Sol de fim de tarde dourava as casas brancas. Homem se aproximou. Alto, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Sorriso gentil. Pediu desculpas em inglês. Perguntou se a cadeira vazia estava ocupada. Márcia disse que não. Ele sentou-se na mesa ao lado, pediu café, abriu o laptop, começou a trabalhar. 15 minutos depois, olhou para Márcia. Disse: desculpe incomodar, mas você tem o sorriso mais bonito que já vi. Márcia piscou. Surpresa, ele corou. Disse: desculpe, foi invasivo. É que você parece tão em paz, radiante. Não resisti. Márcia sorriu, disse obrigada. Ele estendeu a mão, apresentou-se. Andreas Papadopoulos, arquiteto, 52 anos. Viúvo há 3 anos, morava em Atenas. Márcia apertou a mão dele. Apresentou-se. Márcia Tavares, empresária, 45 anos, recém-divorciada. Andreas perguntou se podia se juntar a ela. Márcia acenou para a cadeira vazia. Conversaram por horas sobre arquitetura, sobre navios, sobre viagens, sobre livros, sobre vida. Andreas falou da esposa que perdeu para câncer, do luto, de como viagens o ajudaram a curar. Márcia falou do divórcio, das mentiras, da liberdade que encontrou depois. Andreas olhou para ela com olhos que viam. Realmente viam, não a conta bancária, não o patrimônio, não a empresa. Via ela. Quando o café fechou, Andreas perguntou se Márcia queria jantar. Ela disse sim. Jantaram em restaurante pequeno. Frutos do mar, vinho grego, conversa fluindo naturalmente. No final, Andreas pediu o número de telefone dela. Disse que ia ficar em Santorini mais uma semana, que gostaria de vê-la novamente. Márcia deu o número. Viram-se todos os dias daquela semana. Caminhadas pela ilha, jantares, conversas. Andreas não perguntou quanto dinheiro ela tinha, não perguntou sobre empresa, não se impressionou quando Márcia mencionou que tinha iate. Apenas disse que seria bonito navegar juntos algum dia. Quando Márcia voltou para o Brasil, mantiveram contato. Mensagens diárias, videochamadas, ligações longas. 4 meses depois, Andreas voou para Rio. Ficou 3 semanas. Márcia apresentou-o como amigo, para funcionários, para conhecidos. Mas era mais. Andreas ainda não sabia do tamanho real da fortuna dela. Márcia não mencionou. Queria ter certeza. Certeza de que ele a amava por ela, não pelo dinheiro. No último dia da visita, Andreas e Márcia jantaram em restaurante em Santa Teresa. Vista para a cidade iluminada. Vinho. Música ao vivo. Andreas segurou a mão dela. Disse Márcia: estes foram os melhores meses desde que perdi minha esposa. Você me fez sentir vivo novamente. Quero continuar. Quero ver onde isso vai.
Márcia sorriu. Disse que também queria. Andréas perguntou quando poderia voltar. Márcia disse que poderia ficar, que tinha quarto de hóspedes grande, que ele podia trabalhar remotamente de lá, que ela viajava muito e ele podia acompanhar. Andréas olhou para ela. Sério? Perguntou se ela tinha certeza. Márcia disse que sim. Pela primeira vez em 26 anos, 20 de casamento e 6 de namoro antes, tinha certeza. 1 ano após o divórcio, Márcia estava no iate Antônio Tavares, sozinha, ancorado em Paraty. Pôr do sol laranja e roxo segurava a foto antiga do pai, tirada décadas atrás. Antônio Tavares jovem, no convés do primeiro navio que comprou. Sorrindo. Márcia falou em voz baixa, como se ele pudesse ouvir. Disse: pai, levei 20 anos para entender. O que você quis dizer naquele dia do casamento? Que eu precisava tomar cuidado, que homens podiam se aproximar por interesse. Você estava certo, mas também me ensinou outra coisa. Me ensinou que eu sou forte, que eu posso liderar, que seu império está seguro nas minhas mãos. Obrigada por confiar em mim, por me deixar tudo, por me preparar para isso, mesmo sem saber que eu precisaria. Beijou a foto, guardou na bolsa, olhou para o mar. A história de Márcia nos lembra que nossa aparência nunca define nosso valor, que gentilezas compradas com mentiras não valem nada, que 20 anos perdidos ainda deixam décadas pela frente. Se você acredita que ninguém merece ser tratado como segundo plano, que ninguém merece ser chamado de baleia, de âncora, de feia, inscreva-se no canal e ative o sininho. Me conta nos comentários, você já passou por situação parecida? De descobrir que alguém próximo mentia há anos? Como reagiu? De onde você está assistindo? E deixe seu like se essa história tocou seu coração. Hoje Márcia comanda império de 240 milhões de reais anuais. Tavares Navegação emprega 800 pessoas. Opera em 12 portos brasileiros. Andréas se mudou para Rio há 6 meses. Trabalha como arquiteto autônomo. Ganha bem. Paga metade das contas da casa que dividem. Márcia ainda não contou o tamanho exato da fortuna. Mas vai contar. Em breve, quando tiver certeza absoluta que ele fica não pelo iate, não pelos milhões, não pela empresa, mas por ela, apenas por ela, e até agora todos os sinais dizem que sim. Roberto Tavares mora sozinho, trabalha sozinho, envelhece sozinho, exatamente como merece. E Márcia navega livre, no iate que sempre foi dela, na vida que sempre foi dela, no futuro que sempre pertenceu a ela.